Eles não vai pensando que administrar uma máquina dessa aí assim, do jeito que manda os protocolos é fácil, que não é não. Você tem que ter no mínimo aí uma formação acadêmica e você tem que conhecer até de ciências ocultas, senão do meio pro fim você passa vergonha. Porque um mexido desse aí tem ciência, isso aí tem uma ciência muito grande e um conhecimento assim até em grau técnico pra você movimentar uma máquina dessa aí, ó. E o rapaz vai... Ele é bom, gente, ele é bom. Vou deixar o gesso aqui. Você não dá mole, não fica olhando muito o celular não, mas se mexer muito você vai virar piada, hein? Pode ir lá almoçar, deixa comigo que eu vou meter o couro aqui, pode deixar. Eu falo pra não mexer no celular. Um pouquinho só que mexe, não dá nada. Fazer isso aqui. Sabe a cara de sem graça? Foi que eu fiquei. Não entra essa instrução não, meu jovem. No profissional, senão você se lasca. Tá ligado, né? Tá ligado.